Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Caso você esteja assistindo em outra rede social, também seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vamos falar sobre o que acontece com sua máquina de costura se ela fica muito tempo parada lá no cantinho sem costurar. Pessoal, essa dica é bem interessante, que isso é muito normal. Com o tempo, nós deixar aquela máquina de costura lá parada, fica ali no cantinho, fica muito tempo parada e nem sequer você dá uma ligada nela. Então o que pode acontecer se você está pensando em fazer isso, ou você tem uma máquina de costura lá parada? O que acontece com ela? Então este vídeo vai falar para você. Pessoal, antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um joinha aí, comente, que nos ajuda assim também a cada vez mais crescer o universo da costura e, é claro, podemos divulgar a outras pessoas. Pessoal, vamos lá. Então o que pode acontecer se sua máquina de costura está parada? Vai acontecer o que aconteceu com esta máquina aqui, por isso que ela está aqui. Pessoal, essa máquina ela costurava normal, essa máquina ela estava funcionando normal. O que aconteceu foi que um cliente pediu para eu consertar a máquina, eu efetuei o conserto, arrumei ele. No entanto, a pessoa trouxe até mim e nunca mais veio buscar a máquina de costura. E ela ficou lá parada, ficou no cantinho com as máquinas, e com o tempo, depois de muito tempo, ela começou a se deteriorar, começou a ficar deste jeito aqui. Pode ver, mesmo que a sua máquina fica lá bonitinha, você coloca ela uns panos em cima para não sujar, ela vai acontecer isso aqui que aconteceu com esta máquina aqui, ó. Olha que interessante, se vocês repararem, exatamente bem aqui em cima da máquina, agora está quase uma sucata, né? Eu estou pensando em começar a reformar ela toda. Muito bem, pessoal. Então, olha aqui, ó. Se olharmos atentamente para a máquina, por que ela vai acontecer isso? Se você reparar, aqui, ó. Eu vou até pegar uma pinça para mostrar melhor para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Esse preto aqui? Ó. Cadê? Ó. É graxa, tá vendo? Graxa de lubrificação, que lubrifica aqui a engrenagem, certo? E se você reparar, ela está totalmente seca. Ou seja, não tem nenhuma lubrificação mais nela. Então, pessoal, o que acontece? No momento que ela fica muito parada, tem a tendência de a graxa ficar mais seca. E também, se ficar muito parado, e principalmente se ficar exposto, ela vai acabar perdendo toda a lubrificação dela. Porque a lubrificação vai ficar lá paradinha e não vai mexer durante muito tempo. E ela vai começar a ressecar. No momento que ela seca, resseca tudo, a lubrificação, o óleo, vocês vão notar que ela não vai mais girar. Ó. Se vocês repararem aqui, no caso deste volante, olha aqui, ó, ela não gira mais de jeito nenhum. Está totalmente a máquina travada. Então, pessoal, qual que é o conselho que eu dou hoje para vocês? Se você tem uma máquina que não vai utilizar neste momento, vai ficar um tempo parada, pega pelo menos lá uma vez a cada 2 semanas, liga ela na tomada e começa a dar uma acelerada nela. E deixa ali um tempinho ela funcionando e depois você vai para ela de novo, depois você volta de novo. Por quê, pessoal? Aí as peças vão ficar em movimento. Algumas pessoas acham máquina parada é melhor, quer dizer que ela nunca foi usada, ela é novinha, bonitinha. Pelo contrário, pessoal, se a máquina ficar muito tempo parada, ela vai ressecar ela toda e vai travar a máquina toda. Então, máquina foi feita para ser utilizada, ela foi feita para você costurar. Mesma coisa um carro. Pega um carro e deixa ele parado lá por muito tempo. Deixa ele lá parado, 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 parado. O que vai acontecer com ele? Provavelmente na hora de ligar, ele não vai ligar, que vai dar problema. E ele vai estar toda a lubrificação dele, você vai ter que efetuar a troca. E vai ter ferrugem, vai ter várias coisas também no carro. Máquina de costura, mesmo sistema. Se ficar muito tempo parado, vai acontecer isso aqui que aconteceu com esta máquina de costura. Então, não deixe sua máquina de costura parada. Se você não vai utilizar mesmo, não quer nunca mais utilizar ela, você não tem um plano, vende ela. Vende a sua máquina de costura para quem realmente vai precisar
e depois um dia, se você realmente quiser voltar a costurar, então você compra uma máquina novamente. Melhor do que perder ela ou deixar ela parada, depois dar um trabalho enorme. Você já imaginou se sua máquina de costura ficasse deste jeito? Imagine quanto que um mecânico não cobraria para efetuar essa manutenção na sua máquina de costura? Ou caso você já tenha o conhecimento, quanto tempo você não vai levar para poder efetuar esta manutenção? Você vai ter que desmontar a maior parte das peças, vai ter que lixar muitas peças aqui para tirar a ferrugem, vai ter que lubrificar ela toda completamente, as peças individuais, depois montar ela totalmente e fazer toda a regulagem novamente. E tirando as peças que provavelmente você vai efetuar a troca. Então assim, se sua máquina de costura está já deste ponto, está meio travada, nunca force o volante. Porque tem máquina de costura que, por exemplo, neste caso, o volante ele nem mais gira, tá vendo? O volante gira, mas a máquina não gira. Então, ó, até gira, olha lá, ó. Tá vendo ela funcionando lá, ó? Olha aqui, ó. Mas o que eu aconselho? Não faça isso. Se você vê que já está duro, não faça isso. Se você, por acaso, começar a girar o volante e ela começar a girar, o que vai acontecer, pessoal? A sua máquina de costura tem engrenagens. Olha aqui, ó. Sua máquina de costura tem engrenagem. Essas engrenagens têm filetes, tá vendo? Cada um disso aqui é um filetinho. E essa engrenagem, ela está com uma outra lá embaixo, para poder dar o movimento da parte de baixo da máquina. Então, se estiver totalmente travado, por exemplo, a engrenagem de baixo, o que vai acontecer? Ela vai forçar demais para poder girar a outra e vai começar a arrebentar todos os filetes da máquina. Isso aconteceu com uma máquina bem antiga que eu estou fazendo uns vídeos nela. A pessoa provavelmente quis forçar a máquina de costura a funcionar, achando que isso era algo bom, e ela forçando ela começou a quebrar todos os filetes aqui do dente. Então, se sua máquina de costura está totalmente travada, não tente girar ela deste modo, não tente fazer isso. Você precisa fazer de um modo correto para conseguir destravar a sua máquina toda. Beleza, pessoal? Então era essa dica que eu gostaria de dar para vocês. Caso sua máquina ficar muito tempo parada, faça esses procedimentos que eu falei para vocês. Faça assim uma lubrificação, desmonta ela toda. Ou caso sua máquina de costura ainda está funcionando, o conselho que eu dou para vocês é de vez em quando dar uma funcionada nela, costurar um tecido, um retalho, só para deixar o óleo movimentar lá dentro. Porque no momento que você liga a sua máquina de costura, o óleo aqui dentro começa a se espalhar novamente. Principalmente, pessoal, olha a dica, aqui nós estamos mostrando uma máquina de costura doméstica. Mas caso a sua máquina de costura não for uma máquina de costura doméstica, for uma máquina de costura industrial e ela está lá parada, não importa se é uma máquina de costura overlock, interlock, galoneira, uma máquina de costura reta, não importa qual seja. Se sua máquina de costura ficar muito tempo parada, funciona ela. Por quê? Quando você funciona ela, o sistema de lubrificação de uma máquina de costura industrial é automático. Aí ela vai jogar óleo para os tubos que vai fazer a lubrificação das máquinas. E você vai começar assim a funcionar ela. Se por acaso você não deixar ela funcionando de vez em quando, o que acontece? O óleo que estava todo lubrificado, ele começa a descer para o cárter. Ou seja, começa a descer lá para aquela parte lá debaixo de sua máquina de costura, onde fica o óleo armazenado. Então imagine muito tempo ali parado sua máquina de costura. O óleo vai sair todo, ele não vai ficar aqui nas peças, vai cair tudo lá para baixo. E no momento que você for ligar, você nem vai conseguir mais. Por que não? Porque ele vai estar toda travada. E caso você querer ligar e forçar o motor, pode quebrar todas as engrenagens dentro, quebrar todas as peças dentro. E aí isso vai dar uma despesa muito grande para vocês. Então, pessoal, essa dica é bem interessante. Se você está com uma máquina de costura industrial, sempre dá uma ligada nela para poder fazer ela circular o óleo que está dentro, porque no momento que você liga, ela faz toda a lubrificação automática da máquina. Nesses casos, em uma máquina de costura doméstica, não vai ser assim.
você vai ter que ligar de vez em quando, mas se ficar muito tempo parada, é bom você desmontar um pouco a máquina. Por exemplo, desmonta essa carcaça aqui, se sua máquina for igual, tira ela e faz algumas lubrificações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Um forte abraço e até os próximos vídeos.